Senhor, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Lucas. Esse canal aqui é destinado a, a trazer uma palavra que Deus coloca no meu coração e eu venho até aqui para transmitir para você, tá bom? Então já peço de imediato, se você puder aí pegar, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e curtir, deixar seu comentário aí. Quanto mais nós compartilhar, mais almas e vidas a gente consegue alcançar através da palavra, tá bom? Acredito que Deus tem uma palavra preparada hoje para nós e vou rapidinho aí para a vinheta e já volto com a palavra, tá bom? Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Bom, hoje Deus tem me colocado uma palavra no meu coração a respeito de Moisés, tá? Hoje eu estava estudando um pouco hoje durante a tarde, estava lendo ali em Jeremias e até eu estava me preparando para falar sobre Jeremias, mas Deus tem colocado em meu coração a respeito de Moisés, sobre o chamado de Moisés. A gente sabe que Moisés é conhecido por libertar o povo do Egito, que foi um chamado que Deus proporcionou para Moisés. Ele teve bastante dificuldade, teve problemas, teve afrontas, coisas para resolver, mas em todas as situações Deus estava com ele, porque assim Deus tinha prometido para ele, né? Mas a gente vê, na verdade, o que Deus tem me direcionado. Eu quero começar a falar um pouquinho aqui a respeito ali em Êxodo capítulo 2, onde Moisés, o nascimento dele. Moisés já nasce, como se diz, abaixo de guerra, abaixo de luta, porque a gente vai ver, a história vai narrar sobre o nascimento de Moisés. Tinham feito um decreto ali que todo filho homem deveria ser morto, se fosse menina permaneceria viva, mas os homens eram necessários ser mortos. Então, só que com Moisés foi diferente. Com Moisés, a sua mãe, então ela deu a luz a ele, ficou com ele 3 meses, só que não podendo mais esconder ele dentro da sua casa. Então ela preferiu pegar e botar ele no cestinho, botar ali no rio, aonde foi que uma das egípcias ali então encontra Moisés e decide então criar Moisés, decide ficar com Moisés, e aonde começa a se concretizar algumas coisas, onde Deus já começa a trabalhar na vida de Moisés. A gente vai ver que Moisés ele se cria no meio do Egito, com toda a educação do Egito, com tudo que tinha de melhor no Egito, mas ele, em momento algum, devido ao chamado que Deus tinha com Moisés, ele não se corrompe com as coisas do Egito. Ele tem a melhor educação, ele tem tudo que tinha de melhor que eles podiam proporcionar para ele ali no Egito. Então ele tinha, porque ele estava sendo criado como um egípcio. Mas chega um determinado tempo, então que Deus resolve usar Moisés, começa a trabalhar diferente na vida de Moisés, porque Deus tinha um projeto maior para Moisés. Deus já tinha um direcionamento para Moisés. A gente vai olhar que o povo ali do Egito, esse povo do Egito ali, que precisava ser liberto daquele lugar onde eles estavam, porque já havia uma promessa sobre o povo do Egito, o povo de Israel ali que estava no Egito. Eles já tinham uma promessa que iam ser libertos dali, iam ser libertos daquele povo do Egito onde eles moravam, onde eles eram escravizados ali. Só que literalmente a gente vai ver que precisou nascer o libertador do povo do Egito, o povo de Israel do Egito. Precisou nascer o libertador deles.
Então Deus permitiu que Moisés passou ali já, enquanto a morte rodeava por ali, porque estavam matando todos os filhos homens ali que nasciam, estavam matando Moisés, então estava protegido porque Deus tinha um direcionamento, Deus tinha algo para fazer através de Moisés, porque ele já tinha prometido para o povo de Israel que ele ia libertar eles de lá, e o escolhido foi Moisés. Só que a gente vai ver que Moisés, então, ele se cria no meio do povo egípcio, ele se cria com a educação, com tudo que ele tinha de melhor, como eu já falei, mas Deus então chega um determinado tempo da vida de Moisés, que Deus então ele tem que pegar e fazer se cumprir. Moisés tinha um tratamento ainda na vida dele que tinha que se concretizar ali, para ele poder voltar ali, para poder libertar aquele povo. Moisés então ele cresce, ele vira homem, e então chega um momento que a gente vai ver Moisés, ele sai fugido, com toda a criação que ele teve, com tudo de bom que ele teve. Então Deus permite, Deus faz com que ele tenha que sair, ele sai fugido dali de onde ele está, porque ele acaba matando alguém, ele acaba fazendo aos olhos humanos, aos nossos olhos, se a gente for ver, uma maldade, mas que era necessário ele passar por aquilo, para que depois ele pudesse voltar. Só que a gente vai ver que Moisés então ele comete aquele crime, ele sai fugido, porque queriam matar ele pelo fato que ele tinha ocorrido ali. Então ele se esconde então em Midian. Ele acaba se escondendo lá, onde ele então conhece a família de Jetro, aonde ele então ali forma onde ele casa, só que a gente vai ver que vem o primeiro encontro dele com Deus, ou em todo momento que ele teve ali dentro do Egito, que ele se criou ali, ele não tinha tido ainda um encontro real com Deus, aonde Deus pega então se apresenta diante dele numa sarça em chamas, onde então Deus fala com ele. Só que Deus fala o que ele quer fazer através de Moisés. Só que então Deus começa a trabalhar na vida de Moisés. Nisso tudo, até chegar o momento que Deus falasse com Moisés, ele tinha que passar por algumas coisas. Ele começou então a apacentar ali o rebanho de Jetro. Então foi onde ele teve a oportunidade então esse encontro com Deus ali, que Deus então se apresenta na sarça, fala com ele. Só que o que eu quero frisar nessa noite, depois de tantas palavras que eu já falei, eu contei um pouquinho a respeito de Moisés, que a gente é acostumado muitas vezes ver Moisés só como libertador, Moisés só como um homem usado por Deus lá na frente, mas ele teve um processo. Teve que passar por um processo para que Deus pudesse usar ele. Ele teve que passar por adversidades na vida dele para que Deus pudesse usar ele. Só que a gente vai ver que ele passou por vários problemas, várias dificuldades, mas a gente vai ver ali que quando chega o momento que Deus fala que quer usar ele, que vai usar ele para falar, para fazer, para então libertar o povo. Ele fala que ele então questiona Deus. Ele fala que ele nunca foi eloquente, a fala dele nunca foi bom com palavras. Ele usa essa desculpa para Deus, achando que vai mudar o propósito de repente, ou mudar o pensamento de Deus que Deus tinha para fazer através dele. Só que quando Deus nos escolhe, não importa a maneira que a gente vai fazer, ou quão pequeno a gente se acha muitas vezes. Como falei, hoje estava estudando um pouquinho em Jeremias e fui ver o começo ali, quando Deus chama Jeremias também. Jeremias então ele fala que ele se sente uma criança que não seria capaz de fazer o que Deus estava lhe chamando para fazer. Só que quando Deus dá uma ordem, ele se responsabiliza. Só que vemos ali em Jeremias, a situação de Jeremias,
Deus fala para simplesmente ele abrir a boca dele, que as palavras não eram Deus que ia dar para ele. Só que a gente vai ver, a gente fala de Jeremias, onde ele fala que é uma criança, mas a gente vai ver, vai estudar, a palavra está falando de um homem de 25, 30 anos, que se acha tão pequeno para a tamanha obra que Deus tem para fazer através dele. Assim como Moisés, ele se acha incapaz de fazer o que Deus ordenou ele fazer. Só que vemos que em nenhuma das passagens, nenhuma das ocasiões, Deus muda de ideia ou bota outro no lugar. O que Deus chamou Moisés para fazer é para Moisés fazer. O que Deus chamou Jeremias para fazer é para ele fazer. Deus não coloca ninguém no lugar dele para fazer. Pela uma desculpa que eles colocam por ele se achar inferior ou se achar tão pequeno. Porque a gente pode ser pequeno, a gente pode se achar pequeno, mediante o que Deus quer fazer através da gente. Mas se Ele te chamou, Ele capacita. Se Ele nos chamou, Ele nos capacita para aquilo que Ele quer nos usar para fazer. Vemos na história de Moisés, como falei ali, o povo ficou preso no Egito 430 anos, esperando o libertador, que havia uma promessa para eles. Eles ficaram num processo de 430 anos esperando. Esse processo todo teve que então nascer Moisés ser tratado. Moisés então, Deus falar, tratar tudo com ele para depois ele voltar para libertar o povo do Egito. Então a gente vai ver que tudo tem um tempo. Tem o tempo da dificuldade, do problema, do tratamento de Deus na nossa vida. Só que não importa a tamanha a dificuldade que vem ou o quão pequeno que a gente se acha, Deus não vai mudar de ideia porque você se acha inferior ou se você acha tão pequeno perto do que Deus quer fazer ou que Deus quer fazer através de você. Ele não vai mudar de ideia. Deus deu uma ordem para Moisés, Deus falou para Moisés o que ele queria fazer através dele. Ele tentou usar uma desculpa, tentou usar um meio ali de tentar escapar daquilo ali de repente. Mas então Deus, para ver, Deus não tira Moisés. Deus não tira, Deus não descarta Moisés. Ele levanta então Arão para então ajudar Moisés. Moisés falava para Arão e Arão pronunciava o que Moisés tinha que falar. Eu paro para analisar aqui o que Deus está querendo direcionar, o que Deus fala com a gente nessa noite. O que é para você fazer, não adianta você escapar, correr de um lado para o outro, tentando escapar do chamado de Deus para a tua vida. Quem sabe você tem se achado tão pequeno para aquilo que Deus tem colocado na tua mão para te fazer. E tem tentado escapar até hoje do chamado de Deus. Não adianta fugir, não adianta tentar escapar, não adianta nada disso. Deus te levantou, Deus te chamou, Ele vai te capacitar, Ele vai estar contigo como prometeu estar para aquilo que Ele quer fazer através de você. Moisés tinha uma ordem de Deus, ele tinha algo determinado já na vida dele que ele tinha que fazer. Como falei, tinha um povo esperando há 430 anos já, passando por dificuldade, passando por escravidão, passando por problema, e era Moisés que ia ser o homem direcionado para salvar aquele povo, para libertar aquele povo. Só que para tudo isso acontecer, Moisés precisou ser tratado, Moisés precisou passar pelo deserto, Moisés precisou aprender várias coisas, para depois então ele ser direcionado por Deus até lá. Só que vemos que depois de todo o tratamento que Moisés teve, ele ainda teve que encarar lá o faraó ainda para poder libertar o povo. A gente vai ver que Moisés ele não foi simplesmente porque ele tinha uma ordem de Deus para fazer, para libertar o povo. Já era uma palavra que Deus tinha determinado que o povo ia ser liberto daquele lugar. Só que em momento algum Deus disse que eles iam ser libertos sem dificuldade nenhuma.
Moisés teve dificuldades para conseguir tirar o povo do Egito. Ele teve que afrontar o faraó, ele teve que entrar em discordância com o faraó não se dobrou. Deus teve que enviar pragas, teve que fazer diversas coisas para se concretizar a palavra dele que ele pôs sobre o povo de Israel que estava no Egito. Então muitas vezes tem coisa na nossa vida que não vai acontecer muitas vezes como a gente pensa. Quem sabe a gente pensa porque Deus já deu uma ordem para a gente fazer, Deus já nos ordenou fazer algo. A gente acha que vai ser tudo fácil, tudo no estralar de dedos, tudo assim repentino. Mas não, tudo tem um processo ainda. Tem um processo de tratamento que Deus teve que tratar com o faraó ainda para ele poder libertar o povo de Israel daquele lugar. Então não adianta, você já pode estar passando por um processo de tratamento de Deus na tua vida. Só que tem o tempo de tratamento, tem o tempo do processo para te aprender, para te entender o trabalhar de Deus na tua vida. Mas o momento que você for começar a caminhar para aquilo que Deus te chamou, você vai encontrar diversidade, você vai encontrar o problema, você vai encontrar diversas situações. Mas em toda situação que você vai encontrar, se Deus te chamou, Deus te levantou, Deus te ordenou, você obedeceu, Ele vai estar contigo, Ele vai estar te acompanhando, Ele vai estar concretizando tudo que Ele prometeu para você. Não vai ser fácil, não, vai ter dificuldade, vai, mas no final a promessa já foi feita, a palavra já foi lançada. E ela tem que se concretizar, ela tem que se cumprir. Só que em toda a trajetória, Moisés nasceu, Moisés sofreu para tirar o povo do Egito. Deus já tinha uma terra prometida para eles, para o povo de Israel. Só que a gente vai ver, a gente vai parar para analisar toda essa história de Moisés, toda a trajetória de Moisés. Deus já tinha uma terra prometida para o povo de Israel, tinha. Só que Moisés simplesmente foi um instrumento que Deus usou para direcionar o povo até a terra prometida, para direcionar eles até esse lugar. Só que a gente vai ver que na história ali de Moisés, conclui a história de Moisés que ele não entra na terra prometida. Ele apenas avista a terra prometida, mas ele não entra. Ele é usado simplesmente como um instrumento. Vai ter vezes na nossa vida que a gente só vai ver se concretizar algumas coisas, só vai poder contemplar, mas a gente não vai poder vivenciar. Só que também a gente vai ter que entender que isso é um trabalhar de Deus. Isso já está decretado para você. De repente, se Deus falasse para Moisés que ele ia acompanhar o povo, ia direcionar o povo até esse lugar, até a terra prometida, Deus tivesse falado para Moisés tudo, o final da trajetória dele, de repente Moisés se decepcionaria, porque passar por tudo que Moisés passou e ele, no final da história dele, ele mesmo assim ele não poder entrar, só avistar a terra prometida e não poder entrar. Ele não entrou, mas ele teve a sua missão cumprida. Porque até aquele momento Deus se fez presente, guiando, direcionando, e ele conseguiu libertar o povo como havia palavra já sobre aquele povo. Moisés então ele serviu simplesmente de instrumento para direcionar o povo. Só que muitas vezes a gente quer ser usado por Deus, a gente aceita o chamado de Deus, mas a gente não quer ter aquela intimidade. Moisés ele foi usado, foi direcionado, foi tudo guiado por Deus, mas ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha intimidade com Deus.
Quando Deus falava com ele não tinha sombra de dúvida que era a voz de Deus que estava falando com ele, porque ele tinha intimidade. Ele conhecia a voz de Deus. Só que Deus está me direcionando a falar para você. Você tem reconhecido a voz de Deus que está falando com você? Qual é o grau de intimidade que você está tendo com Deus? É como eu falei, a gente muitas vezes quer ser direcionado por Deus, a gente quer ser usado por Deus, mas a gente não quer ter a intimidade com Deus. Não adianta, para ser direcionado por Deus, para ter essa comunhão com Deus, a gente tem que ter intimidade com Ele. A gente tem que ter a renúncia, a gente tem que abrir mão de coisas para ter a intimidade com Deus. Moisés, para ter a intimidade que ele tinha com Deus, ele teve que virar as costas para o Egito, virar as costas para as coisas do Egito, para que se cumprisse aquilo que Deus tinha para concretizar na vida dele. Ele teve que abrir mão. Ele abriu mão de repente da melhor escola que ele tinha, o melhor estudo, a melhor maneira de viver lá no Egito. Ele abriu mão daquilo para viver o propósito de Deus. Era necessário isso. Só que muitas vezes a gente quer viver o novo de Deus, quer viver algo que Deus tem preparado para nós. Só que a gente fica tão apegado com as coisas. A gente não quer abrir mão daquilo que a gente traz conforto pra gente. Às vezes, para estar na direção de Deus, a gente tem que sair do conforto. A gente tem que sair daquilo que traz tranquilidade pra gente. É necessário que a gente abra a mão dessas coisas, para que a gente possa ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, e possa ouvir verdadeiramente a voz de Deus e possa entender a voz de Deus. Em todo o tempo ele ouviu a voz de Deus, Moisés ouviu a voz de Deus, mas porque ele tinha a renúncia, ele tinha a comunhão com o Espírito Santo. Nessa noite, essa palavra que eu tenho para deixar para você, que Deus tem direcionado para mim. Primeiro ponto, não se acha inferior. Não se acha que você é incapaz. Se Deus te chamou, aceita o chamado de Deus. Porque quanto mais você abrir mão daquilo, ou abrir mão do chamado que Deus tem para você, mais você vai sofrer, mais você vai precisar ser moldado, mais você vai precisar ser modelado para poder aceitar o chamado de Deus, porque não importa. Você pode se achar o menor que seja, achar que você não tem capacidade. Se Deus te escolheu, Ele vai fazer você entrar na linha que Ele quer que você corra, que você vá. Então não se ache incapaz, não se ache inferior, porque se Deus te chamou, Ele te capacita, Ele se responsabiliza para quão grande chamado que Ele tem colocado na tua mão para você fazer. Não tenta passar para outra pessoa o que Deus chamou você para fazer. Muitas vezes o que Deus chama a gente para fazer nem sempre é o que a gente quer fazer. A gente tem que sair da nossa zona de conforto muitas vezes para fazer o que Deus manda a gente fazer. Entenda isso nessa noite, o que Deus está querendo falar para você. Abra sua mente, entenda, ouça a voz de Deus que está falando com você. E aceita o chamado que Ele tem já projetado para você, já tem mandado você fazer. Mas para tudo isso acontecer, tenha comunhão com Cristo, tenha intimidade com Ele, que é o princípio de tudo, a intimidade. Você tendo intimidade com Deus, não vai ter nada que vai desvirtuar o teu pensamento, o teu entendimento, a tua maneira de pensar.
vai estar tudo guiado por Deus, porque você tem a comunhão com Cristo, você tem a intimidade com Ele, e você vai entender o chamado, a voz de Deus em tudo que você for fazer. Essa é a palavra que eu quero deixar para você. Que Deus possa abençoar, que Deus possa ter falado com você nessa noite. Se até hoje você tem abrido mão do que Deus tem chamado você para fazer, é a noite então de você se colocar na brecha, se colocar diante do chamado e aceitar o chamado de Deus para a tua vida. O projeto muitas vezes que Deus dá para a gente fazer, o chamado que Deus tem na nossa vida, ele não vai ser fácil, não vai ser tranquilo, mas em todo tempo tenha certeza que Deus vai estar com você, vai estar direcionando, vai estar te mostrando o caminho certo, a maneira certa. Só obedece a Deus e tenha a comunhão e a intimidade com Ele, que você vai entender cada palavra que Deus vai colocar no seu coração, na sua mente e na sua boca para falar. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite, abençoar a sua casa, a sua família, e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.